Fala galera, vamos aqui com mais uma análise de partida. Esse jogo foi bem equilibrado, bem difícil para conseguir ganhar, mas foi bastante interessante, eu acho que vocês vão curtir. Tava com as peças pretas, bora lá. Então aqui começou com uma peão rei e eu segui com a dragão. Então vou passar um pouquinho mais rápido esses lances de abertura, né? Então desenvolvendo as peças, aumentando meu controle do centro. O branco faz o mesmo. E aqui a gente encerra a abertura, né? Jogo igualado. Então, aqui eu começo a tentar ganhar espaço aqui na posição, tentar avançar esses peões e tentar algum jogo aqui na ala da dama. Então aqui a gente percebe já uma luta bem interessante pelo centro do tabuleiro, né? Eu optei aqui por trocar esse peão, visando assim jogar em cima dessa coluna aberta. Então aqui eu jogo com o cavalo B4, com uma ideia de liberar aqui para minha torre e pressionar alguns pontos chave. Espera aí que e também forçar aqui ele a estar movimentando essa estrutura de peões aqui. Ele joga, eu recuo o cavalo. Aqui eu também passo a observar esse ponto aqui, que futuramente pode ser um poço avançado para o meu cavalo. Pressiona meu peão, eu simplesmente defendo. E agora começa a luta pela coluna, né? Então, as brancas e as pretas aqui lutando pela coluna aberta. No caso, semi-aberta, né? Porque o cavalo está aqui ainda. Então, aqui eu tenho uma ideia de tentar movimentar um pouco o jogo, propondo essa troca de peças aqui. E tentar quebrar um pouco a estrutura de peões do branco. Tentar tirar esse cavalo defensor aqui, que ele defende o peão G4. Assim, capturar o peão e deixar o peão D isolado. Então o branco ia ficar com 3 ilhas de peões. Uma, duas. Quanto mais ilhas, mais difícil a defesa dessa estrutura. Então aqui era uma ideia que eu estava tendo. Dobrou as torres, aumentando a pressão aqui. Eu joguei a dama na B7 para tentar aumentar a pressão aqui no centro do tabuleiro também. E eu estava pensando em colocar a minha dama numa casa mais ativa, né? Que ela atua um pouco mais. Mas o melhor lance para mim aqui ainda era ter jogado o cavalo na C4. Dama na B7, dama na D3. E agora sim. Então tem uma troca de peças aqui. Eu acabo capturando o peão, mas o branco tem um contra-jogo interessante aqui, até porque ele acaba sendo o ganhador aqui da disputa pela coluna, por enquanto. Então aqui ele joga esse lance, cria uma certa pressão no meu cavalo, corta a defesa aqui com a dama. E eu simplesmente recuo o meu cavalo, porque agora esse peão ele está avançado e isolado. Então é uma dificuldade aqui para as peças brancas defenderem esse peão.
E aqui eu já tenho duas peças pressionando. Ele coloca a torre aqui numa posição bem desconfortável para mim, ocupando bastante espaço do tabuleiro. E eu, vendo isso, proponho a troca de peça. Porque essa minha torre aqui ela não tá tão boa agora. Só que foi um erro meu. Porque aqui eu deveria ter capturado o peão G2. E com isso, por exemplo, se ele toma aqui de torre, aí minha torre já começa a ficar mais ativa. Eu já coloco ela aqui na coluna. Então, para contra-jogo, o melhor lance era ter tomado aqui o peão. Até porque esse peão aqui está isolado também, atrasado, não oferece tanto perigo assim. Mas enfim, fui apagar essa sequência. Aqui eu fui pela troca. E aqui foi um erro que eu poderia ter perdido a partida. Porque ele capturaria de peão. E ia ser muito difícil para mim segurar esse avanço. A minha dama ia praticamente ficar presa o jogo inteiro. Ele ia ter tempo para colocar as peças dele em jogo. E eu teria bastante dor de cabeça. Mas felizmente ele capturou de dama. E acaba igualando o jogo de novo. Eu capturo aqui em cima. Aqui foi uma parte que eu tomei um susto. Eu achei que eu ia perder o jogo. Eu sou obrigado a defender aqui o cheque com bispo F8. E ele tem essa ameaça de mate. E num primeiro momento falei, lascou, não tem como defender isso, vou perder o jogo por causa de uma besteira dessa. Mas aí, por sorte, eu vi o lance cavalo D7, e esse lance segura tranquilamente. Se dama captura meu cavalo, eu capturo o bispo dele que está sem defesa, e se ele capturar meu bispo, meu cavalo está defendendo. Então esse lance aqui foi realmente o salvador da posição. Não tomou, também tomei. Aqui eu tento melhorar a posição da minha dama, colocar ela para pressionar o peão e também para pressionar o outro peão. Então, para forçar a branca a tomar uma atitude mais defensiva. Aqui eu acabo conquistando esse peão. Não estou tão preocupado com esses avanços. Primeiro porque a dama controla a casa de promoção. E outra que o meu cavalo ele está chegando rápido aqui na defesa. Então ele avançou. Eu tirei meu cavalo aqui, desenvolvi ele. Cheque. Aqui eu simplesmente tiro o meu rei, a dama não pode. Meu rei tá bem defendido. Não tenho maiores problemas aqui. Segue avançando. Aqui eu jogo minha dama para trás para pressionar. Não pode fazer esse avanço, porque é captura. E com isso eu dificulto muito o avanço dele. Aí com o próximo lance eu já estou entrando com o cavalo aqui em C5. Ele jogou dama para tentar defender, mas agora eu tenho esse duplo, né? Duplo de cavalo. Então aqui eu acabo capturando o peão. Esse aqui ele fica pendurado. E tá num final que eu tenho um pouquinho de vantagem por causa do peão a mais, né? Mas é um final extremamente difícil de conseguir levar. A sorte minha é que eu tava com muita superioridade aqui no tempo. Então acabei forçando um pouco nisso também. Aqui propondo a troca de peças, né?
para tentar... Se eu trocar as damas aqui, para mim facilita muito o jogo. Vai ficar muito mais fácil. Então foi isso que eu tentei. E aos pouquinhos tentando também ganhar um pouco de espaço, avançar na minha posição. De novo, propondo a troca de peças, né? E aqui eu vejo uma... Ele ameaça meu cavalo. Eu vejo a oportunidade de colocar ele de novo em jogo. E foi o que eu fiz. Aqui ele avança esse peão, que foi um erro tremendo, porque ele permite aqui que eu jogue, que eu mantenha meu plano de cavalo na D3. E aqui a pressão fica bastante forte. E ele não tem dama B2 para defender, porque o cavalo capturaria. Né? Aí o tempo acabou pressionando, caiu o tempo dele e eu acabei ganhando. Pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.